E aí, desenvolvedor, bem-vindo de volta. Aqui é o Thiago, desenvolvedor mobile, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas dicas e vou te explicar a parte teórica e a parte prática de como funciona os três, na verdade os quatro componentes, os quatro containers principais para se criar views na tela do Android. Então a gente vai trabalhar com Relative Layout, Linear Layout, Frame Layout e o mais recente Constraint Layout. Eu vou te explicar a diferença que tem entre todos esses caras, como você deve utilizar, onde utilizar, e vou te mostrar a parte teórica e também a parte prática desses componentes, tá? Então, se você ainda não sabe, se você chegou nesse vídeo e ainda não sabe o que são esses containers, basicamente é a forma de você ordenar e colocar à disposição na tela dos seus componentes filhos, tá? Seja buttons, text view, spinners ou qualquer outro componente do Android, você utiliza ele para dispor uma forma de você colocar nas posições que você realmente deseja que ele apareça dentro do seu aplicativo. Então existem esses quatro principais. É claro que existem diversos outros containers para você trabalhar, mas todos eles, a base, né, vamos dizer assim, são a partir desses quatro que eu vou te mostrar, tirando a parte do Constraint Layout, que é mais recente. E com o Constraint Layout você consegue fazer praticamente tudo que os outros três também fazem, mas existem algumas vantagens e algumas desvantagens que eu também vou explicar aqui nesse vídeo. Então, para a gente entender um pouco mais a parte do código desses caras, todos esses containers são, no fim do dia, uma view também. Assim como o seu botão é uma view, o seu text view é uma view, todos esses containers gerais que dispõem um layout, né, que são a raiz do seu layout, eles também são uma view. Então eu vou abrir aqui a classe, por exemplo, a view group, que é uma das classes principais do Android, na parte de visualização de layout. Quer ver? Eu vou abrir aqui a view group. Então, se você pegar aqui na View Group, por exemplo, e tentar pegar as implementações, né, quem realmente estende a View Group, né, quem é filha da View Group, se você escrever Layout, por exemplo, você vai ver que tem vários modelos de layout. Você tem Alert Dialog Layout, Button Bar Layout, o Constraint Layout que eu vou explicar nesse vídeo, Coordinator Layout, a gente trabalha com Toolbars, Drawer Layout, então tem vários layouts para a gente estar trabalhando. Todos eles são filhos da View Group. Então a gente vai estar mexendo nesse vídeo mais especificamente, que são os principais, que é o Relative Layout, Linear Layout, o Frame Layout e o Constraint Layout, que é o mais recente entre eles. Então, se você quiser dar uma olhada, você vai ver outros componentes. Não se preocupe em querer aprender todos agora. Você precisa aprender e ver a diferença, né? Entender a diferença desses três principais junto com o Constraint. Então, a gente vai começar a fazer isso aqui agora. Então, quando a gente for trabalhar com esses layouts, eu criei alguns modelos de layouts para te explicar. O primeiro deles que a gente vai abordar é o Linear Layout, né? Como que ele funciona, como que a gente consegue trabalhar com esse componente na tela. Então, eu estou executando aqui o Linear Layout. Basicamente, eu tenho aqui na disposição da tela quatro elementos, né? Então, a gente tem quatro elementos, são quatro text views, e em linhas gerais, quando a gente trabalha na parte de design, se a gente vir na visualização de design, nesses três pontinhos aqui, nesse íconezinho azul, a gente tem a disposição de mostrar o próprio design, o design mais o blueprint e só o blueprint, tá? Eu vou colocar apenas o blueprint para a gente visualizar a disposição do componente na tela. Então, o que a gente pode entender sobre o Linear Layout? Então, o Linear Layout, diferente de todos os outros, o próprio nome já diz, é para você conseguir orientar os seus componentes de forma linear, tanto na horizontal quanto na vertical. É só isso que ele faz, tá? Você só precisa entender esses dois conceitos. Onde a gente pode estar utilizando o Linear Layout? Geralmente em formulários, né? Em construção de formulários ou qualquer outra coisa que depende de uma disposição no formato linear. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando o Linear Layout horizontal, né? Então, cada elemento que eu colocar na tela, cada um desses, se eu apagar ou colocar um novo, ele vai
preencher horizontalmente da esquerda para a direita, tá? Ou da direita para a esquerda, dependendo do país que você trabalha e como que é feita essa disposição também. Mas a gente precisa sempre distinguir, né, e dizer para ele qual que é o formato que a gente está trabalhando, se é horizontal ou vertical. Para fazer isso, você só precisa se preocupar com um componente da tag do próprio Linear Layout, que é a de orientação. Então, quando a gente define a orientation, você tem as duas opções: ou orientação horizontal ou uma orientação vertical. Nesse caso, quando você não define, por padrão ele vai vir sempre na horizontal. Tá, então a gente já sabe, né, trabalhar com a parte do container em si, usando a largura e a altura de acordo com o conteúdo em si ou de acordo com o seu container py, mas nesse caso todos os meus text views estão de acordo com o conteúdo, então dependendo do tamanho do texto ele vai esticar ou não. Se eventualmente num tipo de linear layout horizontal eu mudar a largura para match parent, ou seja, para ele dar o stretch até o final do seu conteúdo, ele vai simplesmente esconder os demais componentes da tela. Tá? Isso porque quando eu estou trabalhando de forma do linear layout na horizontal, como eu coloquei o meu text view que a largura vai ser até o final do seu container py, ou seja, o container principal, ele vai indicar para mim esse pequeno erro aqui no linear layout, dizendo que eu estou utilizando um componente filho usando o match parent, sendo que o linear layout na horizontal está definido. Então ele vai realmente esconder os outros botões, eles não vão ficar visíveis para a gente utilizar. Então sempre utilize o wrap content para que a gente trabalhe com a parte da largura, né? Dessa forma, a não ser que você queira dar o stretch da altura, aí tudo bem, porque ele está trabalhando no formato horizontal, então esse aqui não tem nenhum problema de você fazer isso daqui. Então o linear layout de todos os componentes que tem é o mais simples, né? É o mais fácil de entender. E para a gente mudar a disposição, a gente pode utilizar o layout gravity, né? A gravidade do seu layout, e com ele a gente pode jogar os componentes para a sua disposição que a gente quiser, embaixo, em cima e assim por diante. De novo, como a gente está trabalhando de forma horizontal, eu só vou conseguir alterar a parte do top e a parte do bottom. Tá? Se eu quiser mudar isso daqui para começar na esquerda, não vai surtir efeito nenhum, porque eu estou trabalhando de formato horizontal. Agora, se a gente for olhar aqui para o linear layout no modelo vertical, que é o nosso segundo exemplo do código, a gente vai ter também, deixa eu mudar aqui, vertical. Quando a gente trabalha com linear layout no formato vertical, ele também funciona da mesma forma que o horizontal. A única coisa que vai ser invertida nesse sentido é tanto a disposição que vai ser de cima para baixo, quanto os containers de match parent, né, e match content. Ou seja, aqui ao invés de eu definir o wrap content, se eu definir eventualmente o match parent na largura, ele vai continuar funcionando normal. Por quê? Porque agora, como o linear está colocando todos os componentes de cima para baixo, se eu mandar ele esticar para o final a largura, não tem problema nenhum. Tá? Diferentemente se eu fizer isso com a altura. Se eu fizer isso aqui com a altura e mandar ele dar o stretch na minha altura, todos os demais componentes, assim como aconteceu no horizontal, vão ser escondidos e não faz sentido nenhum. Tá? Então dessa forma a gente mantém também a largura como wrap content, como ele está indo de cima para baixo, e a gente manipula dessa forma. Aqui a gente também tem a parte da gravidade do layout. Então, como no horizontal eu consegui usar uma gravidade bottom e top, aqui eu vou conseguir usar uma gravidade start ou uma gravidade end, ou caso à direita. Tá? Então ele vai jogar o meu componente para o lado direito, utilizando também o mesmo conceito do linear layout. Então o linear layout tem essas duas diferenças, só do vertical com horizontal. Lembra sempre de definir esses caras aqui, e todos os componentes vão ser empilhados aí de cima para baixo ou na direção da esquerda para a direita.
tá? Existem outros componentes como a própria gravidade ou o layout, o peso do seu layout. Se você quiser que eu aprofunde mais na parte do linear layout, não só essa parte essencial que você precisa saber mais a fundo mesmo, fazer outros componentes, deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça isso aqui no canal e eu eventualmente crie um vídeo mais específico para cada componente isolado, tá? Então o Linear Layout é exatamente isso. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve já no canal, deixa o seu like para ajudar a divulgação desses vídeos, tá? E também deixa aí os seus comentários e compartilhe com seus amigos. Então, voltando aqui, a gente vai partir para o próximo disposição do próximo container, né? É o container de Relative Layout. Então, diferentemente do linear, que os componentes são expostos de forma de uma pilha, sendo de cima para baixo, da esquerda para a direita, o Relative Layout, os seus componentes são atrelados e empilhados em relação ao outro componente que está na tela, como por exemplo, neste caso aqui, o meu text view, este primeiro text view, aliás, esse segundo text view está alinhado de acordo com as coordenadas do meu primeiro text view, assim como esse está alinhado de acordo com esse, e esse está alinhado de acordo com esse ou com esse, e assim por diante. Então, o Relative Layout é uma forma de você posicionar os seus componentes baseado aí nos seus primos da tela, né? Quem está do lado dele, e como é que a gente faz essas disposições. Então, para trabalhar com o Relative Layout, a gente tem que utilizar os conceitos de posicionamento baseado em algumas tags, tá? Tem algumas tags como layout above, layout below, layout to left of, to right of, e eu vou te explicar mais em detalhes esses caras aqui. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. O primeiro text view começa sempre na tela, eu não estou mandando ele aparecer em nenhum outro lugar, então ele já aparece no canto esquerdo superior. Já o segundo text view, esse text view 2, ele está embaixo, então ele vai utilizar a tag do layout below. Embaixo de quem? Debaixo do text view número 1, tá? Então o Relative Layout sempre vai precisar de um ID para ele conseguir identificar qual é a posição que ele tem que colocar o próximo componente. Então ele está embaixo do text view 1 e está alinhado, né, com o final do text 1, ou seja, quando ele chegar no final do text 1, ele vai colocar o meu componente, que é essa bolinha que está mostrando aqui, e a parte de cima é embaixo desse cara aqui. O text view número 3 já está alinhado acima do text view número 2, então esse aqui é o número 2, ele está alinhado acima do número 2, e ele também está alinhado até o final, que no caso é a direita do número 2. O próximo, que é o quarto, o text view aqui, ele está alinhado embaixo do text view 2, né? Então você vê que tem esses três pontinhos aqui que indica a base de alinhamento dele, e ele também está alinhado, né? O centro horizontal dele está alinhado de acordo com o seu conteúdo pi. Então, na parte do Relative Layout, a gente pode trabalhar de duas coisas, ou a gente trabalha baseado num componente vizinho, ou a gente trabalha baseado no componente pi, que é o container, que é a caixa do celular inteira, né? Nesse caso específico, eu estou utilizando ele para usar o center horizontal, que é o do container inteiro. Então, quais são os modelos que a gente tem para o container inteiro? A gente tem o center horizontal, center vertical, tá? E eu acho que só esses dois que a gente precisa ter para trabalhar com o centro aqui. Deixa eu ver, e o center in parity também, para a gente fazer os dois ao mesmo tempo. Então é assim que a gente trabalha, sempre usando o modelo de alinhamento relacionado ao seu vizinho. Por isso o próprio nome diz Relative Layout, tá? Então dessa forma a gente também pode alinhar, que nem o nosso caso aqui embaixo, a base de alinhamento, que nem por exemplo o text número 5, que é esse cara aqui, ele está alinhado junto com o primeiro
né, junto com o quarto text e com a margem de 10. Se eu colocar uma margem de 20, ele vai descer mais um pouquinho. Então a base de alinhamento também pode ser definida com a tag align top, tá? Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa também. E por último, o último elemento que tem nessa tela aqui, a gente tem o alinhamento baseado também no seu conteúdo pai. Então quando a gente quer pegar um componente inteiro, jogar lá para baixo à direita, a gente usa o align parent end, ou align parent bottom, align parent top e assim por diante. Então sempre usar align parent, a gente vai dizer que esse componente vai estar relativo ao conteúdo da caixa inteira. Então o relative layout ele é mais simples de você fazer a disposição na tela se você tiver o ID do outro componente. Então, em relação ao linear layout, esse aqui é ótimo para você dispor os seus componentes do jeito que você quiser, sem ser de uma forma linear. Dá um pouco mais de trabalho, mas se você não precisa e você não tem muito que fazer coisas lineares, você pode bater direto aqui no frame layout. O próximo que eu vou mostrar aqui é o frame layout, né? O último aí dos 3 containers principais, tirando constraint. Então o frame layout, ele em linhas gerais, né, se fosse resumir o frame layout em uma palavra só, é para você trabalhar com camadas, né, trabalhar com layers do seu componente. Então se você tem uma imagem que quer mostrar uma outra imagem na frente dela, você pode utilizar o frame layout para fazer isso. Ou para a galera aí de web, por exemplo, é como se fosse o z-index lá do CSS. É o jeito de você trazer os seus componentes, né, e manipular o eixo Z desses componentes. Para trabalhar com frame layout, o único fator que a gente precisa se preocupar são 3 elementos. São só 3 elementos. Se você dominar esses 3 elementos, é muito simples trabalhar com frame layout. O primeiro deles é o layout gravity, então é aonde ele vai aparecer na tela, em cima, embaixo, no final, na esquerda, no centro, tá? O padding, para você conseguir ajustar o seu conteúdo, né, em si, e a margem para você arrastar para cima, para baixo, para esquerda, para direita o seu conteúdo. Então, por exemplo, o nosso text view número 1, como não define nenhuma tag, ele vai começar aqui sempre da esquerda no topo. Já o text número 2, eu coloquei a gravidade no centro. Logo, ele vai jogar o seu componente direto para o centro. Já o número 3, gravidade end, ele vai jogar por final. Já o número 4, eu utilizei a gravidade end e bottom, então eu usei o operador OR, tá? Esse pipe é o operador OR para eu conseguir definir mais de uma propriedade na mesma tag, tá bom? Então eu utilizei o end e o bottom. É claro que eu não vou usar bottom com top, que não faz sentido, então tem que ser uma propriedade da horizontal e uma propriedade da vertical. No caso é o final, que é a direita, e o bottom, que é embaixo. E coloquei algumas margens, a margem de bottom, então ele vai subir um pouquinho esse conteúdo, se você olhar bem ele subiu um pouquinho o conteúdo, e o margem end também de 8, então eu arrastei da direita para a esquerda um pouquinho esse conteúdo também. Você percebe que ele está um pouco atrás do outro próximo componente que tem basicamente as mesmas disposição, que é o número 7, tá? Por que ele está atrás? Porque ele foi adicionado no XML antes do próximo. Lembra? Como eu falei que o frame layout trabalha via camadas, ele automaticamente adiciona na ordem que você coloca o seu código. Então, se o primeiro elemento que você colocar no XML vai ser o que vai ficar mais atrás aí da camada do frame layout. E o sexto aqui que eu acabei colocando também foi, deixa eu tirar o zoom aqui, foi a gravidade embaixo, e usando o conceito de pipe, né, o operador OR aqui, eu coloquei o center horizontal. Então ele está embaixo e aí eu arrastei ele para o horizonte. Então quando a gente trabalha com o frame layout é muito mais fácil de a gente manipular esses caras, tá? E se a gente precisa trabalhar no ponto de vista de camadas. Então esses são os 3 principais componentes para se trabalhar no Android. E aí chegou, né, o quarto componente, que a gente chama de Constraint Layout, tá? O que o Constraint Layout faz? O Constraint Layout
ele é o cara que veio para ajudar na parte de design visual para você trabalhar com o Android Studio, principalmente. Então, se eu abrir uma tag com Constraint Layout, a linha base para você trabalhar com Constraint Layout é muito semelhante ao Relative Layout. Por quê? Porque o constraint em si, né, a palavra constraint nada mais é do que uma relação entre um componente e um outro componente na tela, entre dois componentes aí na disposição da tela. Então, se você abrir a parte do design e você conseguir clicar aqui, você vai ver que você consegue arrastar e colocar componentes, como posso dizer, constraints alinhadas ao seu componente do lado, ao seu próprio container como um todo. Então, como é que isso daqui funciona? De novo, ele é muito semelhante quando a gente quer trabalhar com Relative Layout. Então, da mesma forma que a gente usou o alinhamento no Relative Layout, que é o left to right off, passando o ID do próximo, a gente também consegue fazer isso com o constraint. É só a gente usar a tag constraint e ele vai te dar várias opções para trabalhar com constraint. Então, se você escrever constraint aqui, você vai ter vários alinhamentos que você pode estar utilizando. Então, vamos a alguns exemplos. O primeiro deles, esse arquivo em si, eu quero simular o que o Linear Layout faria do ponto de vista horizontal. Então, por exemplo, nesse caso, o primeiro text view, eu coloquei que a sua constraint superior, que é o inicial, na verdade, que é start, que é do lado esquerdo, vai estar alinhado ao lado esquerdo do seu parent, ou seja, do seu container inteiro. Já a sua constraint de cima, ou seja, a base de cima desse editor de texto, vai estar alinhado com a parte de cima do seu pai. Então, igual o Relative Layout, a gente consegue trabalhar dessa forma. Tá? Já o segundo funciona também, a gente tem a parte de cima alinhada com o parent e a gente também pode utilizar aí o editor absoluto para ele mostrar na tela, mas ele está indicando um pequeno erro aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, que não existe nenhuma constraint na horizontal, tá? Em tempo de execução, se a gente executar isso daqui, ele não vai ficar realmente no centro, como ele está mostrando aqui, ele vai cair para a esquerda porque não existe constraint para ele, né? Então, se a gente pegar aqui a parte da constraint do linear, ele vai tentar jogar para a esquerda porque ele não tem essa disposição na tela, né? Ele não está mostrando isso daqui para a gente. Então, como é que a gente resolve esse problema aqui que ele vai acontecer? Você vê que o laranjinha jogou aqui para o lado esquerdo. Então, como é que isso aqui resolve? A gente precisa definir constraints horizontais para ele, né? Ou eu posso colocar essas constraints para começar aqui, para ele se tornar igual ao relative, né? Ou jogar para o outro lado também para ele ficar no centro. Agora, se eu quiser simular, por exemplo, o que o Linear Layout na horizontal faria, eu vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar esses três componentes, clicar com direito, vir aqui, ó, em Center e colocar horizontalmente. Fazendo isso, ele vai dispor todos os meus componentes como se fosse o Linear Layout distribuído igualmente os três, tá? Então, o constraint é bem prático para trabalhar dessa forma. Ele realmente é mais intuitivo para você trabalhar do que o relativo e o linear. Tá? Então você vê que ele distribuiu os três aí. E por fim a gente conclui essa parte de simular o linear layout utilizando a constraint. Já a parte do horizontal, né, se a gente quiser simular o horizontal não, se a gente quiser simular o relative layout utilizando a constraint, é aquilo que eu já falei na parte do linear também. A gente utiliza sempre o constraint top to end, top to top, bottom to start, start to end. Então esses alinhamentos que você acaba fazendo de um componente, sempre de um componente com um outro componente. É assim que você consegue trabalhar com a parte de constraint. Então aqui nesse componente para simular a parte do relative layout, eu coloquei o topo dele com o topo do conteúdo, o início com o início do conteúdo para ele ficar lá na parte da esquerda. Já o segundo eu coloquei o ID, passando sempre o ID
do primeiro em relação ao que eu quero trabalhar. Já o terceiro eu coloquei também relacionado ao ContainerPy, porque eu quero jogar ele para o final lá da minha tela também. Então esses três caras é assim que a gente trabalha, e essas são as grandes diferenças desses três, mais o Constraint Layout, que a gente pode fazer o que a gente quiser nos outros três componentes. Quando eu devo utilizar um, quando eu devo utilizar o outro. De novo, uma das coisas mais importantes que você precisa ter em mente quando você for trabalhar com a construção de views no Android, especificamente nessa parte de containers, você só precisa se preocupar com performance de renderização e performance de instâncias desses componentes. O que eu quero dizer? Quando você tem vários componentes alinhados um em cima do outro e você quer, vou te dar um exemplo clássico. Vamos supor, eu tenho algumas imagens aqui. Vamos supor, se você quiser criar um layout que disponha uma imagem, um campo de texto e o outro campo de texto abaixo, teoricamente você poderia dispor dessa forma, né? Você poderia ter uma image view com dois text views. Como que a gente poderia fazer isso? Existem algumas maneiras de você fazer isso, tá? E é por isso que eu quero te mostrar para você entender a parte de performance aqui, para ficar um pouco mais claro. A primeira delas é que Constraint, por mais poderosa que ela seja, mais fácil de se trabalhar, ela é um pouco mais a otimização e a análise dela, no ponto de vista de desenvolvimento e performance, é um pouco pior em relação ao Relative Frame Linear, porque que ele tem que alinhar muitas constraints, ele tem que ter muitas referências de um componente para o outro. Isso acaba pesando um pouco. É claro que dependendo do que você for fazer, o peso pode ser ilegível, você acaba nem percebendo tanto esse peso, essa queda de performance aí. Mas vamos voltar nesse conceito aqui dos três principais. Se você tiver que exibir esse conteúdo no seu aplicativo, tem duas maneiras, né? A primeira maneira, mais intuitiva de você fazer isso, seria utilizar um linear layout da esquerda para a direita, né? No caso, o linear layout horizontal, onde ia ter uma imagem view aqui e um outro componente na horizontal. Logo, você teria um linear layout com uma image view e uma outra linear layout aí de cima para baixo na vertical com dois text views. Qual que seria o problema de você ter isso, né? Toda vez que você define um nó a mais dentro do XML, né? Toda vez que você adentra mais o conteúdo e cada vez mais você tem um fio dentro de um outro fio aqui, mais instâncias de objetos o Android precisa ter, né? Então se você tiver outro linear layout aqui e dentro desse linear layout tiver mais um text view, você vai sobrecarregar um pouco mais e diminuir a performance de renderização dos seus componentes na tela. Então a minha dica é sempre evite aninhar muito os seus componentes, né? Tente procurar soluções onde você dependa apenas de uma forma única, de cima para baixo, de disposição dos componentes. Então, para resolver esse problema específico dessa tela, dá para fazer com um Relative Layout só, tá? Então você coloca um Image View e coloca os dois Text Views alinhado a essa Image View. No ponto de vista de performance, você vai ganhar mais de instanciação e de renderização dos seus componentes, porque não vai ter mais um nó dentro se você fosse utilizar dois linear layouts para trabalhar dessa forma. Então, quando utilizar um ou quando utilizar outro, de preferência sempre utilizar componentes que não dependam de fios para colocar. Então vai depender muito do tipo de layout que você for fazer. É difícil dizer exatamente, sempre utiliza o relativo, sempre utiliza o linear. Se você for trabalhar com formulário só de cima para baixo, é muito mais prático utilizar o linear. Agora, se você vai fazer uma tela mais complexa, que nem o caso do nosso tutorial do feed do Facebook, que é uma linha mais complexa e tem a parte de aspect ratio e proporção de imagens, por exemplo. Dá até para fazer isso com percentual relative layout, mas nesse ponto inicial dá também para trabalhar com constraint layout. Então depende muito do tamanho do seu
design, né, do tamanho das telas e da quantidade de componentes que vão ser dispostos nessas telas, tá? Então, de novo, a melhor forma de você saber é analisar antes do layout que você vai criar e ficar atento nesses 3 pontos que eu te mostrei aqui e na diferença entre eles. Agora que você já sabe a diferença entre eles, é muito mais fácil de você tomar a decisão em qual utilizar cada um deles. Então, sempre pensando nesse ponto que eu falei de otimização. Sempre utilize, evite, na verdade, colocar componentes filhos demais no seu linear, na sua disposição do seu layout, tá bom? Então essa é a dica de hoje, espero que você tenha aprendido. Se você gostou, clique no gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica aqui no botão aqui embaixo e compartilha esse vídeo, porque ele pode ajudar outros desenvolvedores também que têm algumas dúvidas sobre esses componentes e esses containers principais, que é a base de tudo, é a fundação para você criar layouts melhores, tá bom? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.